para esclarecer melhor você de casa. O tempo das perguntas será de 30 segundos. Respostas de 1 minuto e meio, réplicas e tréplicas de 30 segundos. O candidato que se sentir ofendido poderá solicitar direito de resposta assim que o outro terminar sua fala. O pedido será analisado pela organização do debate. No primeiro bloco, serão 2 rodadas de confrontos e em cada uma, todos os candidatos vão perguntar e responder uma única vez. Para isso, o primeiro candidato a perguntar nessa rodada será obrigatoriamente o último a responder. E os senhores também não poderão direcionar a pergunta a quem já tiver respondido. E de acordo com o sorteio feito agora há pouco, na presença das assessorias de todos os candidatos, a primeira a perguntar é Luciana Genro. Portanto, candidata, a sua pergunta vai para quem? Presidenta Dilma. A senhora tem 30 segundos, por favor. Boa noite a todos e a todas. Muito obrigada pela audiência. Eu quero começar com uma cobrança, presidenta Dilma, porque os aposentados no nosso país vêm sendo massacrados. Desde a época do Fernando Henrique, o cidadão se aposenta ganhando 3, 4 salários mínimos. Em poucos anos, ele está ganhando apenas 1. Isso faz com que aqueles que mais se dedicaram, mais produziram e que chegam um momento de ter uma retribuição, estejam numa situação de penúria, de miséria. A senhora vai manter essa maldade contra os aposentados? Ok. Candidata, eu queria primeiro cumprimentar a Record, cumprimentar os telespectadores, os senhores e as senhoras candidatos. Candidata, nós aumentamos muito a cobertura previdenciária no Brasil. Nós passamos praticamente de 37 milhões de pessoas para uma cobertura de quase 67 milhões de pessoas. Foram 30 milhões que passaram a ter a cobertura do INSS. Isso significou que houve um aumento do emprego, um aumento da formalização do trabalho, um aumento do micro e pequeno empreendedor, que saltou de 710 mil micro e pequenos empreendedores que pagam o INSS para quase 4 milhões e 300 mil microempreendedores. Então, houve um fortalecimento grande para a Previdência. Eu acredito que hoje 67% dos aposentados, eles estão na faixa de até um salário mínimo. E nessa faixa, eles tiveram um aumento real nas suas aposentadorias de 71% de 2003 até 2014. Quando se trata de aposentados, a gente tem sempre de olhar não só os que já se aposentaram, mas os que estão prestes a se aposentar e os que se aposentarão nos próximos anos. Assim sendo, nós temos de manter... Encerrado, candidata. Infelizmente, o tempo 1h30 para as respostas é o momento da réplica, 30 segundos. Eu continuo na réplica. Sim. Sim, a maioria dos aposentados ganha apenas um salário mínimo porque o Fernando Henrique desvinculou o reajuste das aposentadorias com o reajuste do salário mínimo. Na época, o PT era oposição e foi contra essa maldade feita pelo Fernando Henrique. Depois, governando há 12 anos, o PT mantém essa mesma lógica e mantém também o fator previdenciário, que dificulta as aposentadorias e reduz os benefícios, alegando um suposto déficit da Previdência, quando, na realidade, a seguridade é superavitária. A Associação Nacional dos Auditores da Receita Federal todo dia demonstra o superávit da Previdência. Eu peço que vocês respeitem os tempos. Réplica, 30 segundos. Agora, tréplica, 30 segundos para a candidata Dilma Rousseff. Eu reitero que 67% dos aposentados tiveram um aumento de 71% acima da inflação nos últimos anos. Queria também dizer que é muito importante preservar a solidez da Previdência Social. Nós sempre estivemos abertos ao diálogo, ao debate sobre quaisquer questões da Previdência, mas também temos a responsabilidade de assegurar esse que é um dos maiores patrimônios do povo brasileiro, que é o direito à Previdência. Por isso, nós acabamos com as filas. Tempo esgotado, o candidato é a senhora que dirige a pergunta agora, 30 segundos. A quem a senhora se dirige? Olha, eu queria fazer uma pergunta, queria dirigir uma pergunta à Marina. Candidata, a candidata Marina, a senhora mudou de partido 4 vezes nesses 3 anos. Mudou de posição de um dia para outro em problemas de extrema importância, como a CLT, a homofobia e o pré-sal.
Num debate da Bandeirante, a senhora disse que tinha votado a favor da criação da CPMF, porque achava que era o melhor que se podia ter para a saúde. Qual foi mesmo o seu voto, candidata, como senadora, na questão da CPMF? Mudei de partido para não mudar de ideais e de princípio. A CPMF é um processo que começou em 93, com várias etapas. Nessas várias etapas, no momento em que foi a votação do Fundo de Combate à Pobreza, que, aliás, foi uma iniciativa do senador Antônio Carlos Magalhães, a composição do fundo seria recursos da CPMF e dos impostos sobre cigarro. Naquela oportunidade, tanto na comissão quanto no plenário, votei favorável, sim. Eu e o senador Eduardo Suplicy, mesmo com a oposição séria de várias lideranças do PT, que, à época, diziam que eu estava favorecendo um senador de direita. Eu tenho total coerência com as posições que defendo e foi por isso, exatamente, que eu disse que não faço oposição por oposição, que eu sei o que é melhor para o Brasil, não só no caso da CPMF para o Fundo de Combate à Pobreza, quanto em relação à Convenção 169 para defender os direitos dos índios, o Protocolo de Quioto, que o PT, na época, até me orientou que talvez não fosse o mais oportuno, mas eu consegui convencer de que era o melhor para a proteção do meio ambiente da Amazônia, e também tivemos ali uma questão importante, que foi a questão da reserva legal. Candidata Dilma Rousseff, 30 segundos para a réplica. Candidata Marina, eu não entendo como a senhora pode esquecer que votou 4 vezes contra a criação da CPMF. Nessas 4 vezes, a senhora votou não. Isso consta dos anais do Senado. Atitudes como essas, candidata, produzem insegurança. Governar o Brasil requer firmeza, coragem, posições claras e atitude firme. Não dá para improvisar. Então, candidata, me estarrece que a senhora não lembre como votou 4 vezes contra a criação da CPMF. Eu me lembro exatamente quando votei a favor. Não tenho a lógica da oposição pela oposição, nem da situação raivosa, que não é capaz de dialogar em nome dos interesses do Brasil, e nem da situação cega, que só vê qualidades mesmo quando os defeitos são evidentes. Eu tive uma prática coerente a vida toda. Defendi, sim, a CPMS para o Fundo de Combate à Pobreza, e é mais uma das conversas que o PT tem colocado para deturpar o processo eleitoral. Tempo encerrado, mas a senhora segue agora com a palavra, porque é a sua vez de escolher para quem a senhora vai dirigir a sua pergunta. Só não pode perguntar para Dilma Rousseff e Luciana Genro, qualquer outro. A minha pergunta é para o senador Aécio Neves. 30 segundos. Senador Aécio Neves, nós vivemos desde 2002 o grave problema da ameaça do apagão. No governo do presidente Fernando Henrique, tivemos o improviso do racionamento. No governo atual, nós temos o grave problema de gastar bilhões e bilhões com termoelétricas por falta de planejamento, em função de não darmos conta do grave problema da energia no nosso país. A minha pergunta para o senhor é o que vai fazer para resolver esse grave problema. Candidato, 1h30. Candidata, todos nós sabemos que a nossa matriz energética ela é majoritariamente hídrica, 75% ou algo em torno disso vem das águas. Há uma necessidade iminente, urgente, de nós diversificarmos essa matriz energética. Infelizmente, ao longo de todo esse último período de governo, não houve planejamento, porque se, por um lado, alguns investimentos ocorreram, por exemplo, nos parques eólicos, sobretudo no Nordeste brasileiro, não houve a capacidade desse governo de planejar os investimentos em linhas de transmissão que ligariam essa energia gerada ao sistema. Infelizmente, vários desses parques, cujos investimentos foram feitos, portanto, dinheiro público ali já gasto, não gera qualquer tipo de energia e benefício à população brasileira, porque ainda não foram interligados ao sistema. Um outro, a meu ver, equívoco gravíssimo desse governo
diz respeito à sua política junto à Petrobras, que inviabilizou o etanol, talvez a mais importante fronteira tecnológica de conhecimento que o Brasil atravessou. Apenas aquilo que poderia ser gerado através do bagaço, a biomassa, no estado de São Paulo, permitiria quase que uma Belo Monte do ponto de vista de geração. O que nós temos que fazer é a diversificação com planejamento da nossa matriz energética. Candidato, antes da réplica da candidata Marina, eu só quero comunicar, informar a organização desse debate, que durante essa resposta, a candidata Dilma Rousseff mencionou que gostaria de direito de resposta porque o governo foi citado na pergunta de Marina Silva. A organização do debate, então, candidata, vai analisar o seu pedido, mas a gente segue agora com a réplica da candidata Marina. 30 segundos, por favor. O que precisa acabar é com o improviso, ter planejamento. Nos dois governos, nós tivemos, sim, o caso de improviso. E, infelizmente, o Brasil, que tem o maior potencial de geração de energia limpa, renovável e segura, do vento, do sol, da biomassa, não faz o seu dever de casa. Nós temos uma proposta: trabalhar para que o Brasil tenha uma matriz energética limpa e diversificada, sem prejuízo da hidroeletricidade. Vamos fazer, sim, os investimentos para que o Brasil tenha uma matriz energética. Agora a tréplica. Por favor, a tréplica do candidato Aécio. Candidata Marina, nós concordamos em relação à necessidade de diversificarmos a nossa matriz energética, mas é preciso que se faça justiça. A senhora cita o governo do presidente Fernando Henrique, que tinha um grande desafio, o desafio de domar a inflação, de tirar o perverso imposto inflacionário das costas do trabalhador brasileiro. Lutamos muito por isso, contra o PT. Inclusive, lamentavelmente, no tempo em que a senhora ainda participava do PT. O governo do presidente Fernando Henrique cumpriu, no seu tempo, a sua maior obrigação. Infelizmente, esse governo não vem cumprindo a sua. Candidato Aécio Neves, é o seu momento de fazer a pergunta. O senhor pode dirigir a pergunta a Eduardo, candidato Eduardo Jorge, Levi Fidelis ou ao pastor Everaldo. Eu vou dirigir a minha pergunta ao pastor Everaldo. Candidato, nós temos andado pelo país, todos nós, sem exceção. Tenho certeza que, assim como eu, o senhor tem encontrado um sentimento de indignação, por um lado, com as sucessivas denúncias de corrupção que não cessam no país, e de desesperança e preocupação do outro, como, por exemplo, com os altos índices inflacionários, sobretudo da inflação de alimentos, que volta a perturbar a vida das famílias brasileiras. Quais as propostas que o pastor tem, que o candidato tem, para enfrentar essas duas questões? Nós temos andado pelo Brasil e temos constatado que o brasileiro, você que está em casa, está tendo uma dificuldade de pagar as suas prestações. Você está tendo dificuldade de fazer a compra com os mesmos recursos que você fazia há tempos atrás. Você vai no supermercado, vai na feira, não consegue comprar. E, recentemente, o IBGE, um órgão conceituado no Brasil, ele divulgou uma pesquisa de desigualdade social que foi considerada errada para consertar. Por quê? O governo, no ano passado, gastou mais de 2,5 bilhões com propaganda, mas recursos para o IBGE têm sido o mais escasso possível. Então, quando nós vemos que um órgão do governo, que já teve uma credibilidade realmente de a gente poder acreditar nos seus índices, o que acontece? Divulga pesquisas totalmente erradas e indevidas. Eu pergunto a você que está em casa, que conhece a inflação, que bate no seu bolso, você que vai fazer a sua compra, pode confiar nesses índices que o atual governo divulga toda hora e muda, faz o contraponto para dizer que estava errado? Por quê? Porque os recursos que deveriam ser colocados no investimento para gerar emprego e renda para o brasileiro são desviados no ralo da corrupção. Candidato, sua réplica. Concordo com o que diz o candidato pastor Everaldo. Infelizmente, as nossas empresas públicas e as nossas instituições foram tomadas por um grupo político que as utilizam para se manter no poder. Essa é a grande realidade. A cada debate em que nos encontramos, há uma denúncia nova em relação
A Petrobras, por exemplo, talvez o retrato mais visível do descompromisso desse governo com a profissionalização, com resultados. E é isso que precisa mudar no Brasil. A profissionalização Everaldo, precisa 30 chegar. segundos para a sua tréplica. Quando eu coloco para a população brasileira que nós temos que reduzir o Estado, hoje, que é um Estado inchado, um governo inchado, com N empresas que só servem de cabide de emprego e que servem para abastecer o foco de corrupção, que, lamentavelmente, se uma pessoa, um membro, um diretor indicado pelo governo declarou nos últimos dias, nas últimas horas, está aí na imprensa, que só ele recebeu de propina em torno de 50 milhões de reais. Então, não dá para se acreditar mais nesse governo. Obrigada, candidato. A gente já continua com a sua pergunta, mas antes eu preciso mais uma vez comunicar à organização do debate que a candidata Dilma Rousseff pediu um segundo direito de resposta, agora em função da menção do candidato Pastor Everaldo ao governo. Peço então a resposta em relação a esses dois pedidos de resposta, mas nós seguimos o debate. É a vez do Pastor Everaldo agora escolher um candidato para quem o senhor pode fazer a pergunta. Eduardo Jorge ou Levi Fideli, que são as duas opções. Levi, vou fazer uma pergunta a você. Nos últimos 12 anos, as Forças Armadas brasileiras foram sucateadas. Em torno de 90% dos equipamentos já são ultrapassados, em torno de 87% não dá nem para ser utilizado. Pergunto a você, qual é a sua proposta para as Forças Armadas brasileiras? Muito obrigado, Everaldo. Boa noite, senhores. É um tema muito interessante este, na medida que sabemos que isso não vem de agora apenas, nem lá de trás. Sabemos que as nossas Forças Armadas não apenas estão sucateadas em equipamentos, como também falta até coturnos. O salário está defasado em 28%. E o atual governo não consegue repor esses índices que a família militar tanto precisa e quer. E se formos observar a dificuldade que as Forças Armadas possuem hoje em defender nossas fronteiras, é muito preocupante, porque temos aí o narcotráfico, temos aí os países bolivarianos nas fronteiras, que a qualquer momento podem sim atacarem as nossas fronteiras, invadirem, como já estão fazendo com o narcotráfico, poderão também fazer guerrilhas. Isso é muito preocupante, Everaldo. Então, a minha proposta é exatamente esta. Temos que aumentar o índice de apenas 3% que temos hoje de investimento nas Forças Armadas para pelo menos 5%. Nós temos hoje 350 mil homens em armas. Poderíamos muito bem também ampliar a nossa capacidade deste efetivo. É fundamental que a nossa nação seja realmente bem guardada. E a partir das nossas fronteiras, e o reequipamento das Forças Armadas e os seus salários repostos imediatamente. Nosso compromisso com as Forças Armadas é reequipá-la com equipamentos de última geração, estabelecer a dignidade do militar com um salário digno, porque hoje muitos estão indo para casa que não têm o que almoçar. Nós vamos ter este compromisso de dar um salário digno, dar condições de desenvolver o seu trabalho, proteger os nossos quase 17 mil quilômetros de fronteiras secas e eu, como presidente da República, colocarei um oficial da alta patente como ministro da Defesa. Obrigada. 30 segundos para a tréplica. Everaldo, aqui não é jogo de comadre não, mas eu concordo plenamente com você. Nós somos de centro-direita. Queremos a nossa pátria, pátria livre. Para tal, gente, é muito importante isso. Forças Armadas são instituições perenes. Temos que dar a elas as mínimas condições de funcionamento. E o atual governo está deixando isso ao léu. Sabe para quê? Para que alguns anos mais sejamos fracos e possamos ser até invadidos por esses bolivarianos. É importante que saibamos disso de uma vez por todas. Obrigada, candidato. Tempo encerrado. Bom, eu quero só dar uma resposta, candidata Dilma Rousseff, em relação aos seus dois pedidos de direito de resposta. Eles foram negados, candidata, porque a organização do debate considera que referência ao governo não significa injúria, difamação à senhora. Portanto, os pedidos de resposta foram negados e nós seguimos agora. É fantástico. Candidato Levi Fidelix, é o momento do senhor encaminhar a sua pergunta ao candidato Eduardo Jorge. 30 segundos. Eduardo Jorge, meu tema é saúde. Você é médico. Sabe que nós estamos sucateados de ponta a ponta
A população sofre nas filas dos hospitais. Enquanto isso, o governo proporciona, através do BNDES, 100 milhões de reais para o sírio-libanês. E ainda faz com mais médicos o seguinte: traz 13 mil cubanos em vez de empregar médicos brasileiros. O que você me fala sobre isso? Candidato Eduardo Jorge. Esse é um tema de toda a minha vida. Posso falar muito tempo, mas falo somente de 3 assuntos. É preciso mais recursos federais, porque eles reduziram a percentagem dos recursos federais à disposição do SUS nos últimos 12 anos. De 55% do SUS financiamento federal, no conjunto, passaram para 45%. Ponto 2. A saúde tem que conversar com as outras políticas públicas. O SUS sozinho não pode cuidar da saúde de todos os brasileiros se não tiver ajuda da área de transporte, de saneamento, de alimentação, que vão promover a saúde. O Sistema Único de Saúde não pode ser o Sistema Único da doença, tem que ser da saúde também. E para isso a promoção da saúde, coisa que o Brasil não faz, é essencial para o orçamento e para a qualidade de vida do povo. Em terceiro lugar, o programa mais importante, que vai ordenar, que vai ser o farol para que o Sistema Único de Saúde, como nós pensamos lá atrás, na Constituinte 88 e 89, que tem como paradigma o Sistema Nacional Inglês, tenha o Programa de Saúde da Família em qualidade e quantidade. Nesses 12 anos, o Programa de Saúde da Família foi abandonado em quantidade e qualidade. E esse é o programa principal para que o médico, a enfermeira e os nossos queridos agentes comunitários tenham condição, conhecendo as pessoas, humanizar e racionalizar o sistema, como é no sistema inglês. E quanto ao CPMF, quem mudou de posição foi o PT. Eu fui punido porque votei pelo CPMF para salvar a saúde, e o Lula, que era contra, virou a favor quando era governo. Candidato Fidelis, 30 segundos para a sua réplica. Eduardo, o Brasil está pagando mais de R$1 bilhão a Cuba para trazer 13 mil cubanos, que não fazem nenhuma revalida. Imagine só, se pudéssemos, com esse mesmo dinheiro, pagarmos R$10.700, que é exatamente o que a Associação Médica Brasileira pretende para que os médicos possam trabalhar na periferia e no interior, seria realmente o ideal. Eu creio que, sendo presidente ou não, qualquer dos presidentes que vierem assumir desses que aqui estão, deveriam repensar o Mais Médico para só médicos brasileiros. Precisou importar porque não formou, porque não prestigiou o Programa de Saúde da Família, não criou a carreira nacional de base municipal para o médico de família, a enfermeira de família e os agentes comunitários. De última hora, vendo as pesquisas, 85% do povo crítico à saúde brasileira inventaram esses efeitos especiais e importaram médicos. Importar médico não é muito problema. O importar escravos, semi-escravos, sim, é uma vergonha para o Brasil. Isso aí desonra o Brasil, pagar 3 mil a um médico cubano e pagar 10 mil a médica da Argentina. Isso é semi-escravidão, sim. Encerrado, candidato, mas agora o senhor prossegue fazendo agora uma pergunta para a candidata Luciana Genro, que foi quem abriu essa rodada de perguntas. Luciana, a precificação do carbono é a tendência mundial mais importante para se transitar para o desenvolvimento sustentável e combater o aquecimento global. Quais as 4 áreas que você, se fosse presidente, precificaria o carbono, como e por quê? Eduardo, não entendi o teu risinho quando perguntaste se eu fosse presidente. Eu posso sim ser presidente e tenho a convicção de que, se todos que concordam com as propostas que eu tenho defendido, eu posso chegar ao segundo turno. Nada deve parecer impossível de mudar. Não, nada é. E nós temos a convicção de que depois de junho de 2013, o Brasil mudou, porque o povo se deu conta que precisa atuar de forma mais firme na política, que precisa tomar a política nas suas próprias mãos. E nós precisamos de uma nova política de verdade, Eduardo. A tua preocupação com o carbono é muito justa, mas eu me preocupo também com a necessidade de nós termos um combate ao desmatamento, que é uma das maiores fontes de poluição no Brasil. Nós temos 5 mil quilômetros quadrados de áreas florestais sendo desmatadas a cada ano. Em 2013, o desmatamento da Amazônia aumentou em 28%. E a agropecuária ocupa mais de 70% da área de florestas no Brasil, da área desmatada, e é um dos mais relevantes vetores de desmatamento. É preciso que o Brasil
tome conta das suas florestas, porque garantir o futuro da nossa nação significa preservar o nosso meio ambiente. E para preservar o nosso meio ambiente, é preciso ter uma postura dura contra o agronegócio, que é o principal vetor de desmatamento na Amazônia. Bom, sem querer você respondeu, porque a precificação dos 4 elementos principais são esses. É o combustível fóssil, é o desmatamento, é o boi para abate e o lixo. Quem sabe, quem conhece o inventário de gás de efeito estufa do Brasil, sabe. Esses são os 4 setores que têm que ser precificados, o carbono, para você transitar para o desmatamento zero, para o lixo zero, para a alimentação saudável e para os combustíveis limpos na matriz energética. A precificação é o instrumento. Tempo encerrado, candidato. Agora é a réplica da candidata Luciana Genro. 30 segundos. Não foi sem querer, Eduardo. Agora, eu vejo que tu tens uma postura muito semelhante à minha em várias pautas progressistas. Só que eu me preocupo porque eu acho, Eduardo, que é muito difícil se avançar nas pautas progressistas que nós defendemos com o tipo de alianças que tu e o teu partido costumam fazer. Tu foste secretário do Kassab, tu foste secretário do Serra, tu deste guarida aos governos mais autoritários e truculentos, que são os governos do PSDB. O PV tem se aliado a esses governos com frequência. Como defender pautas progressistas junto com a... Por favor, candidata, obrigada. E agora nós já seguimos direto para mais uma rodada de confronto entre os candidatos, pelo sorteio realizado na presença de todas as assessorias. A próxima candidata a perguntar é Marina Silva. Por favor, candidata. A presidente Dilma. Por favor, 30 segundos. Dilma, o setor de produção de álcool, combustível, tem pago um alto preço no atual governo, no seu governo. Cerca de 70 usinas fechadas, 40 em recuperação judicial, perda de emprego, cerca de 60 mil empregos perdidos. Mesmo depois do presidente Lula ter estimulado o setor, o que aconteceu para que você mudasse o rumo da política, causando tanto prejuízo econômico e desemprego no nosso país? Ok. Antes eu vou responder algumas questões que eu sou impedida de responder. Primeiro, o Brasil tem o maior programa de remédios gratuitos de todo o mundo. Nós damos remédios gratuitos para hipertensão, diabetes e asma. Portanto, mais de 18 milhões de remédios em milhares de farmácias, aqui tem farmácia popular espalhados pelo Brasil. Segundo, eu queria dizer que nós reequipamos e modernizamos as Forças Armadas. As Forças Armadas hoje têm não só reequipamento, mas tem um plano estratégico de internalização de tecnologia de defesa, não só no caso dos submarinos, mas dos caças e também de armamentos. Quero também destacar que o Brasil precisa de 70 mil megawatts no horizonte até 2023. Assim sendo, é muito difícil, extremamente difícil, alguém querer solucionar o problema de energia elétrica baseado pura e simplesmente em energia que não seja a hidrelétrica e baseado também em outras fontes como a eólica é importante, a biomassa é importante, mas é fundamentalmente energia hidrelétrica. Queria também falar para o candidato Aécio que é estranho ele falar de inflação quando o ministro que ele escolheu para ser ministro da Fazenda levou a inflação esgotado, candidata. Por favor, agora a réplica da candidata Marina. Não respondeu o que era mais importante, que a política de etanol no seu governo é um fracasso, destruindo 60 mil empregos, prejudicando o setor. Eu vou repetir, Dilma, 70 usinas foram fechadas, 40 estão em recuperação judicial e você não respondeu à questão importante. Por que mudou as prioridades que o presidente Lula tanto falou durante o seu governo? Obrigada. 30 segundos para a tréplica. Ao contrário, eu responderei. A política de etanol do meu governo foi baseada naquilo que você é contra. O que é? Subsídio. Nós demos subsídio para o etanol através de financiamento. Demos também desoneração de PIS/COFINS. E, além disso,
autorizamos aumentar a mistura de 25% para 27,5%. Então, nós temos um conjunto de medidas para reforçar o setor de etanol. Candidata Dilma é quem dirige a pergunta agora. A senhora aponta a pergunta para quem? Eu vou fazer a pergunta para a candidata Marina. Não, para a candidata Marina não pode. Não pode. Então, eu sou a primeira ou segunda? Não, a senhora é a segunda. Perfeitamente. Então, farei para o candidato Aécio. Candidato, em seu discurso proferido na Câmara, em março de 1997, o senhor declarou que pode ser, inclusive, que chega o momento de discutirmos a privatização da Petrobras. Mas não será agora. Recentemente, o senhor voltou ao tema dizendo que a Petrobras não está no radar da privatização do PSDB. Eu queria, candidato, 2 esclarecimentos. Primeiro, o senhor assumiria aqui o compromisso de nunca colocar a privatização da Petrobras no radar? Quais as privatizações que estão no radar? Senhora candidata, eu tenho sido absolutamente claro no que diz respeito à Petrobras. Nós não vamos privatizá-la. Inclusive, um projeto de lei que proíbe a sua privatização é de autoria do PSDB. Mas eu vou reestatizá-la. Eu vou tirá-la das mãos desse grupo político que tomou conta dessa empresa e está fazendo aquilo que nenhum brasileiro poderia imaginar. Negócios há 12 anos, senhora presidente e senhora candidata. E a senhora era o presidente do Conselho de Administração desta empresa. É vergonhoso. Eu expresso aqui a indignação de milhões de brasileiros. As denúncias não cessam. A última dessa semana é que o coordenador da sua campanha, é preciso que isso seja comprovado, mas a denúncia está numa importante revista, buscou desse esquema de propinas recursos para financiá-la. Eu prefiro não acreditar nisso, mas não há, senhora candidata, e vou falar aqui de forma muito franca, não há um sentimento de indignação. Eu não vejo em momento algum a senhora dizendo, não é possível que fizeram isso nas minhas barbas, sem eu saber o que estava acontecendo. Não, candidata, essa indignação está faltando, mas eu a expresso aqui. E aproveito ainda para lembrar que quando nós, porque a história não pode ser reescrita, quando nós assumimos o governo com o presidente Fernando Henrique, a inflação era de 916% ao ano. Levamos a 7%, a eleição do presidente Lula levou a 12%. A senhora será a primeira presidente pós-Plano Real, pós-redemocratização, que vai entregar uma inflação maior do que recebeu. Candidato, eu combato a corrupção para fortalecer a Petrobras. Tem gente que combate para usar as denúncias de corrupção para enfraquecer a Petrobras. Eu registro que os senhores foram sempre favoráveis a uma relação com a Petrobras de privatização. É eleitoreiro falar que o senhor vai reestatizar. Aliás, o senhor vendeu uma parte das ações a preço de banana. E tentaram tirar o Brás do nome Petrobras, Brás de Brasil. Por quê? Para vender mais fácil no exterior. Eu não vendi nada, candidata, mas eu vou aqui voltar ao tema que é central e quero falar ao telespectador, à telespectadora. Apenas a denúncia, eu vou ficar apenas nela, do diretor, nomeado pelo seu governo, pelo governo do PT e mantido no seu governo, apenas aquilo que ele assume que foi desviado da Petrobras. Permitiriam que 450 mil crianças, seu filho, por exemplo, estivessem numa creche, possibilitaria que 50 mil casas do Minha Casa Minha Vida tivessem sido construídas. É aí que está o dolo, é isso que a corrupção impacta na vida das pessoas. Ok, agora o senhor segue, o candidato Aécio Neves segue com a palavra, escolhendo para quem vai a sua pergunta. Só não pode ser para a candidata Dilma Rousseff, nem para Marina Silva. Eu vou fazer a pergunta ao candidato Eduardo Jorge. Para o candidato, nós assistimos diariamente o governo falar em pleno emprego. Eu percebo que o Brasil caminha para se transformar no país do pleno emprego de 2 salários mínimos. Nós sabemos que os empregos que pagam melhor remuneração, sobretudo os da indústria, estão indo embora. E sabemos também que um quadro recessivo como aquele em que nós estamos hoje gerará no futuro mais desemprego. Qual a opinião do candidato em relação ao que fazer, de que forma fazemos o Brasil voltar a crescer e gerar empregos de melhor qualidade? Primeiro, uma lembrança para a Luciana, que eu já expliquei para ela, mas ela não entende porque faltou a aula de história do século XX. O PV não é um partido nem pró-capitalista, nem pró-socialista. É um partido ecologista. Se nós temos chance de ajudar, seja um governo conservador ou um governo de esquerda, nós vamos ajudar.
a eles avançarem em direção ao desenvolvimento sustentável. Essa é a nossa missão. É diferente de um partido de extrema esquerda, marxista-leninista, tem suas leis, suas dogmas, seus vaticanos, é diferente. Quanto à sua resposta, Aécio, a nossa proposta é que hoje a taxa de juros Selic, do jeito que está, 11%, ele, na verdade, inibe o crescimento e a indústria. Tem muito industrial que aplica para virar rentista, para não se arriscar, e por isso ele viaja, passa 2 meses lá em Miami, viajando, garantindo o seu lucro pelo rentismo. Então, a principal proposta do Partido Verde é trazer a taxa Selic progressivamente para um nível civilizado, talvez o nível da inflação, como outros países praticam. Com isso, liberar dinheiro para o nosso orçamento para avançar na saúde, na educação, na agricultura e, por outro lado, ativar o crescimento industrial de serviços da agricultura. Isso vai dar mais trabalho, mais renda para o trabalhador, que, por sua vez, vai alimentar o crescimento. Essa é a nossa ideia, um crescimento e não uma estagnação proveniente dessa ditadura dos rentistas no Brasil. Sim, o senhor pode seguir com a réplica. 30 segundos. Só estou aguardando que o cronômetro zere. Candidato, na verdade, nós só vamos voltar a crescer no momento que o Brasil voltar a ser respeitado, no momento em que nós resgatarmos a credibilidade nas regras que aqui são praticadas. Essa é uma outra herança macabra, perversa do atual governo, a desconfiança generalizada em relação ao Brasil. Na minha proposta de governo, nós vamos elevar a taxa de investimento da nossa economia, hoje em 18% do PIB, para algo em torno de 23% a 24% do PIB, porque nós temos time de alta qualidade para permitir que os investimentos privados voltem a nos ajudar a gerar empregos no Brasil. A tréplica. Eu gostaria de crer nisso, mas, na verdade, PSDB, PT e PSB são muito próximos nas suas propostas econômicas. Aliás, é a mesma família. Vocês são da mesma família socialista com temperos capitalistas e liberais. Não vejo muita diferença nas propostas do PSB, do PSDB e do PT, sinceramente. Tem que olhar com a lupa para ver a diferença. O senhor concluiu? Sim. Então, muito bem. seguimos. O candidato Eduardo Jorge agora formula a sua pergunta, que pode ser feita ao candidato Levi Fidelis, Luciana Genro ou ao pastor Everaldo. 30 segundos, candidato. Esquerda ou direita? Para quem vai a sua pergunta? Eu vou para a direita aqui, para a direita. Qual é um dos dramas hoje do Brasil, que pouca gente sabe, mas estudos científicos já provaram, e a Faculdade de Medicina de São Paulo tem se destacado nesse setor, é que morre uma pessoa por dia a cada 1 milhão de habitantes das cidades brasileiras por causa da poluição do ar. Não sei se você sabia disso. Um estudo recente estudou o estado de São Paulo, são 44 pessoas por dia. No Brasil, cerca de 200 por dia por causa da poluição do ar, diesel e gasolina. Qual é a sua atitude para enfrentar essa calamidade na saúde pública brasileira? Eduardo,